Se você tá cansado da perfeição do Instagram, das tretas do Twitter, das notícias pesadas nos jornais, segura esse BO. Aqui a gente fala dos dramas da vida? A gente fala! O objetivo é expor os grandes miseráveis que podemos ser, mas sem perder a leveza e nem a ternura. Segura esse BO! Hoje nosso convidado é Ken Fujioka. O gerador de caracteres não tem caracteres suficientes para definir o trabalho ou a função dele. Jogador de tênis de mesa que entende de startup, planejamento, psicanálise, resolve problemas e literalmente tudo que você tiver curiosidade. Ele talvez não saiba responder, mas é muito amigo de quem sabe. Olá, Ken! Olá, Bruna. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. São tantos assuntos, eu botei redes sociais, porque é um assunto que vem chamando a minha atenção ultimamente. Acho que na pandemia as redes sociais ganharam uma outra projeção, né? Virou o trabalho de muito mais gente do que já era. E também virou ali um antro de quê? De reclamação, de amargura, de frustração, né? Até de positividade tóxica, eu acho. Então, eu já vou começar abordando essa questão das redes sociais. Tu tem ali os teus trabalhos fora das redes, mas também tu usa muito as redes como uma forma de impulsionar tu como marca pessoal, a tua empresa, os teus projetos, o podcast, enfim. Como tentar equilibrar isso e não surtar ali com tanta informação, tanta gente, tanta coisa, Ken? É uma pergunta fácil de responder, mas difícil de colocar em prática. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tradicional. Porque acho que para manter a sanidade no mundo de redes sociais, a coisa mais indicada é você ter uma disciplina em que você tenha horários específicos para acessar essas redes. Ou seja, você determinar que você vai acessar as redes só num período do dia, ou num determinado momento, e transformar isso num hábito, né? Porque se você entrar no flow das redes sociais, você pira, né? Você pira. Acho que ativa todos os sensores do chamado FOMO, né? FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Ou seja, Entendi. o medo de estar perdendo alguma coisa. Né? Eu só tenho síndrome de fome mesmo, que é com fome. Inclusive, agora estou comendo uma bergamota. Eu tenho essa também o tempo todo. Mas a do FOMO, a síndrome do FOMO, ela é muito ativada pelas redes sociais, né? Então, se você fica um tempo fora delas, você tem a sensação de que está perdendo alguma coisa, e as redes sociais elas acabam dando uma sensação ilusória de existência, né? Então, se você não está, parece que você não existe, né? Então, acho que a única forma é, de fato, controlar o uso e eventualmente, até fazer um detox, né? Ficar sem usar todas as redes sociais durante um tempo. É igual recomendação de nutricionista, assim, né? É muito fácil de falar assim, não, é só comer o que é saudável, né? Então, mas a verdade é que as redes sociais elas têm a capacidade, inclusive, de viciar a gente nisso, né? Assim como algumas comidas. Como chocolate, aquele leite condensadinho gostoso. Sabe que essa semana, há uns dias, não vamos fazer um pleonasmo, uns dias atrás eu estava muito mal, assim, da garganta, passei mal e tal. Eu não sei exatamente o que aconteceu, acho que foi um rebote, porque eu parei de tomar meu remédio psiquiátrico que nem eu falei, um inverno gaúcho, que é uma loucura na saúde da pessoa. E aí eu fiquei uns dias, acho que sem postar, e aí a minha sogra ligou pro meu marido e falou, tá tudo bem com a Bruna? Porque ela não... E aí foi assim que a família descobriu que eu não estava bem, porque eu acho que, de alguma forma, também as pessoas acabam sabendo como é que a gente está participando da... Exatamente. O nosso feed acaba virando um resumo da nossa vida, né? Com filtro, obviamente. E aí acaba criando esse tipo de ilusão, assim, né? E é importante ter consciência de que é uma ilusão,
né, de que a nossa vida não é o que está acontecendo nas redes sociais. Mas, como você falou, para mim ele tem uma primeira importância, que é impulsionar, alavancar as minhas atividades, né, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, então as redes sociais ajudam a alavancar isso, né, do podcast, a minha participação em grupos de masculinidades, assim. Mas tem uma rede mais específica, que é o Twitter, que eu uso de maneira mais solta. Assim, que eu uso, de fato, para causar, para falar bobagem. Para dar uma lacradinha. Não só dar lacradinha, mas também fazer piadinhas de quinta série, sabe? É a rede que a nossa mãe não acessa, né? O Twitter é a rede que a nossa mãe não acessa. Então, perfeita a então acho que é o lugar onde a gente é mais soltinho, tá? Mas eu admito que eu uso as redes sociais para causar, sabe? Assim, bastante, assim, né? Uso ela bastante para isso, porque eu me divirto fazendo isso, sabe? E eu acho que se não for para me divertir, eu nem abro a rede, entendeu? Nem abro a rede social. Então, talvez esse seja o principal ponto, né? Acho que as pessoas estão esquecendo um pouco que a rede social é para se divertir. Tu é um cara que tem opiniões, né? Tu problematizas algumas coisas, que eu acho que até são importantes, mas tu acha que tem um limite da problematização? acho que não. Acho que não há limite para a problematização, entendeu? Eu acho que o que existe é um limite de você querer ou não se envolver naquilo, tá? Se você pode simplesmente ignorar a problematização se você não está afim de entrar naquela discussão, naquela polêmica, tá? Mas, em geral, eu acho que não há limite, porque não há limite para os problemas, sabe? Assim, os problemas pipocam o tempo todo e, portanto, eles são alvos de problematização, sim, sabe? Enquanto os problemas não acabarem, eles são alvos de problematização, sim, sabe? Eu acho que a gente vai parar de problematizar sobre racismo quando o racismo deixar de existir, tá? Enquanto ele existir e predominar na sociedade, não reclame de problematização sobre racismo, sabe? E acho que isso vale para todos os problemas de âmbito mais social, assim, tá? Dito isso, acho que você citou aí um exemplo, né, de coisa que poderia ser classificado como positividade tóxica, né? E eu não acho que seja. Tá? Acho que positividade tóxica é outra coisa, assim, né? É quando você prega... Foda-se a vida, um negócio assim. É quando você prega isso, né, como um padrão a ser estabelecido, sabe? Assim, você tem que ser otimista, você tem, né? Assim, você não tem que nada, né? Cada um leva a vida como acha que é melhor, né? E se a pessoa celebra uma conquista, uma vitória, parabéns, sabe? Ela tem todo o direito de fazer isso, né? O que ela não pode é querer ditar, né? Na minha opinião, o que ela não pode é querer ditar que isso seja o comportamento padrão de todo mundo, né? Isso, para mim, acho que se caracterizaria como positividade tóxica. Né? Agora, mas o contrário disso, o negócio de querer ditar que as pessoas não possam comemorar suas vitórias, não seria uma negatividade tóxica? Eu acho que é só chatice mesmo, sabe? Você é apenas chato, amigo. Você é apenas mala, exatamente. A minha companheira, ela costuma dizer que ela é descendente de negras, indígenas, né? E, portanto, ela também é envolvida em muitas causas sociais, mas ela costuma dizer, ao mesmo tempo, que a vida não pode ser só dor, né? Então, é preciso, sim, também dar espaço para celebrar as coisas boas, sabe? Assim, a vida não pode ser só dor, né? E eu venho adotando isso como lema também, né? Eu acho que você tem que equilibrar essas duas coisas, problematizar e celebrar as coisas legais. Né?
Maravilhosa. E sobre a tiktokização? Eu amo esses neologismos maravilhosos. Tiktokização das profissões. Tem ali o quê? O médico. Não, teve até uma médica que não foi nem tiktokização, né? Na minha opinião, foi mais mau gosto mesmo, que pegou uma capa de gordura lá da pessoa que tirou e expôs, enfim. Temos isso, que talvez seja o auge da falta de noção mesmo, mas também a gente tem o quê? Aqueles médicos que vão lá e fazem uma dancinha, aquela nutricionista que vai lá e faz um tchá, né? Como é que tu tem visto isso? Agora, eu ouvi uma frase de um amigo meu que é: agora todo mundo precisa ser criador de conteúdo para exercer a sua profissão. Tu acha que precisa mesmo ou é um... Olha, eu acho que a gente... Primeiro, eu separo o que é conteúdo do que é entretenimento. Zoeira, entretenimento. Zoeira. Né? Eu acho que o TikTok ele nasceu para ser entretenimento. Né? Ele nasceu como entretenimento. E as dancinhas e as músicas, eu acho que criaram uma lógica. Né? Acho que eles criaram uma lógica que nem eles sabiam que ia caminhar por aí, mas a coisa caminhou por aí. E se você quer saber, eu acho divertidíssimo, sabe? Quando eu quero me alienar um pouco do mundo, eu dou uma rolada no feed do TikTok, entendeu? Eu dou uma olhada no TikTok porque eu consigo me divertir ali, sabe? Então, né, eu que sou um cara que problematizo pra caramba nas redes sociais, quando eu não quero problematizar e nem ser impactado por problematização, eu vou para o TikTok porque lá o conteúdo é leve, a coisa é leve. Mas a maior parte das coisas não é conteúdo, é só uma zoeira. Né? Assim, que agora a gente convencionou chamar qualquer coisa de conteúdo. Né? Assim, um vídeo de 5 segundos é conteúdo. Mas é entretenimento, eu me divirto e acho que nasceu desse jeito e tudo bem. Eu acho que, assim como toda nova plataforma, mídia, seja o nome que se dê, ela vai evoluindo e as pessoas vão descobrindo outras aplicações. Né? Então, por exemplo, nesse mês eu comecei a acompanhar o TikTok do Washington Post. Não sei se você já acompanhou. Assim. O Washington Post começou a usar o TikTok para dar resumos de matérias. Né? Sensacional. Então é um jeito, eles entenderam a linguagem do TikTok e estão traduzindo o mesmo conteúdo que eles produzem para o jornal e para o YouTube, eles agora estão também formatando para o jeito TikTok de ser. E isso é uma forma também de alcançar a gurizada da Generation Z, né? Exatamente, né? Porque no final das contas a gente tem que ir onde o povo está, como diria Milton Nascimento, né? O Washington Post está indo lá para e se adequou àquele formato. Acho que eles estão fazendo muito bem e acho que isso vai aumentar. Tá? Eu acho que o TikTok vai deixar de ser uma plataforma exclusiva de dancinhas e coisas do gênero para ser de fato uma plataforma de conteúdo. Drops, né? De conteúdos. Exato. Infelizmente, acho que talvez a única coisa ruim das redes sociais, como elas acontecem hoje, é que existe pouca competição, né? Porque então, essas grandes plataformas acabam predominando, de fato, porque a penetração prévia no mercado acaba sendo fundamental para o sucesso de uma plataforma. Né? E plataforma social, ela tem uma lógica do the winner takes all. Né? Então, dificilmente tem espaço para um segundo colocado. Sabe assim, tem categorias, agora estou sendo marqueteiro, tem categorias que dão pouco espaço para muitos players. Né? Redes sociais, plataformas sociais, algo desse tipo. Assim, né? Então, o Twitter não tem exatamente um concorrente direto. Né? O Instagram hoje praticamente não tem um concorrente direto. Né? O que eles têm são um compartilhamento do tempo das pessoas. Né? Mas as pessoas usam essas redes para momentos específicos, coisas, né? Objetivos específicos. Né? Tem outras categorias que são assim, né? Tipo, sei lá,
mobilidade, né? Então, assim, a gente lembra, não sei se você se lembra, a gente tinha vários players, né? Além de Uber Uhum. em Cabify 99. fechou. Cabify Isso, fechou. isso. Nossa, a própria rede de teleentrega, o iFood, é muito maior que todas as outras, né? Exatamente, né? Então, assim, O... então, hoje o Uber e o 99 são os únicos, né? Então, e não Sim, tem espaço para mais um, sabe? Assim, a briga, na verdade, é por pegar o monopólio, assim, né? De sim. ser o líder absoluto. Já estou me aproveitando aqui de todo o teu conhecimento de marketing para tirar várias dúvidas que surgem na minha cabeça. Nesse mercado, faria sentido criar um player local, tipo assim, um aplicativo de restaurantes só de Porto Alegre, só de, sei lá, do bairro Moema, só do, sabe? É o que já existe na prática, tá? Assim, na Hum. prática, você tem... Em delivery, talvez a gente ainda não tenha tanto, mas assim, em mobilidade, você tem lugares em que o player local é que é o player, né? Uhum. Porque você, porque você precisa de muita capilaridade, né? Para Sim. você conseguir alcançar. Então, assim, quando você fala de grandes capitais, aí é difícil você competir com esses caras, tá? Ah, sim. Mas, mas você pode ser o melhor entregador de uma cidade menor do interior, entendeu? Né? Claro. Aí é possível, tá? Aí é possível você se especializar naquela região, né? E eventualmente até ter uma rede maior de restaurantes, etc, etc. Tá? Sim, é uma possibilidade que em algumas categorias pode acontecer, em outras não necessariamente, tá? Uhum. Por exemplo, mídia local, né? Assim, mídia local já é uma coisa que teve mais força e que é cada vez mais difícil hoje de você manter uma mídia local forte diante de players nacionais e até globais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ontem um jornal local de uma região chamada Vale do Taquari, é uma região bem rica aqui do Rio Grande do Sul, de produção de frango, essas coisas, leite e tal. É uma produção considerada rica aqui do estado, é uma produção, é uma região, e aí tem um jornal que eu acho que circulou lá por 50, mais de 50 anos, que é o Informativo do Vale, e ontem eles anunciaram uma suspensão temporária de atividades. E eu até fiquei assim um pouco surpresa, porque na minha cabeça, bom, eu trabalho numa emissora que, né, é mundial, então, Uhum, mas sim. na minha cabeça eu achava que para o futuro isso poderia ter fazer sentido as pessoas quererem estar mais por dentro da sua comunidade. E acho que isso era uma expectativa que a comunicação tinha que não está seguindo, né, esse rumo. Eu também, eu também apostaria na relevância de mídias locais, tal. Mas aí a gente vai entrar em outros assuntos, assim, né? Regulatório, sabe? Assim, Mas, a gente não tem uma regulação da mídia que incentive mídias locais e competição entre mídias locais, né? Então, é um modelo de negócio que depende de publicidade. Então, se você não tem capacidade de gerar receita publicitária naquela cidade, o veículo não vai conseguir se sustentar, né? Então, por mais que as pessoas tenham interesse, sim, em notícias locais, elas têm, tá? uhum. Mas dificilmente você vai conseguir sustentar um modelo de negócio que que dure, né? Que dure no tempo, assim, que continue durando no mundo de hoje, assim, né? Então, eu acho que ainda está para nascer uma solução, porque eu acho que a demanda existe, tá? As pessoas querem Sim. saber, sim, de notícias próximas, né? As coisas mais próximas, mas acho que o modelo do jornal, da cidade, né? Ele tá sofrendo porque a receita publicitária ela está cada vez mais diluída, né? Talvez esses jornais tivessem que se reinventar, estilo Washington Post está fazendo no TikTok. Exato, ou buscar um modelo que se sustente por assinatura ao invés de receita publicitária, né? Uhum. Quando tu diz regulação da mídia,
Me conta exatamente o que tu tinha. Eu gostei desse assunto. A gente vai falar de redes sociais, a gente já está aqui num assunto bem levinho, né? Uma coisa básica aqui, é tranquilo, gente. Não, a regulação da mídia significa buscar um equilíbrio de forças, né? Acho que quando você tem mídia local forte, você está pulverizando o poder da mídia, o poder de quem detém a mídia. Né? E para isso você precisa ter política. Né? É uma política que estabelece isso. Né? A gente não tem essa política. A gente tem uma política que nasceu lá das capitanias hereditárias, então a gente talvez seja um dos poucos países que tem uma única emissora que detém mais de 50% do mercado e, né, e é muito difícil você desconstruir essa estrutura sem política pública, né? Então, por isso que eu estou dizendo que assim, as mídias locais elas não têm incentivo para sobreviver. Mas tu não acha que Vai, fala, desculpa. Não, por isso que é muito difícil uma mídia local sobreviver e principalmente ter competição dentro da mídia local. Né? Às vezes, em muitas cidades você tem uma mídia local forte, mas ela é a única, é a mídia que acaba sendo o jornal do prefeito. Sabe? No fim, sim, total. Mas quando a gente fala em regulação da mídia, tu não acha que quando a gente dá mais esse poder, digamos assim, para o governo, não tem mais chances de eles também terem poder até sobre o que as mídias supostamente democraticamente divididas, de acordo com políticas públicas e tal, vão poder divulgar, enfim, não dá um poder assim, até para daqui a pouco ter poder ter censura, algo assim? Tu não acha que é um pouco perigoso? Não, eu acho que há uma confusão assim, entre regulação e a propriedade da mídia. Assim, né? Acho que regulação é estabelecer regras, é isso. Tá? Então, se eu estabelecer regras de que eu preciso que uma cidade incentive que haja pelo menos 2 competidores locais para... Enfim, eu não sou um especialista nisso, né? Mas eu sei pelo menos os princípios. Por princípio, eu preciso diluir o poder de mídia. Tá? Quanto mais diluído, melhor. Tá? Quanto mais concentrado, pior. Né? E o que a gente tem é uma grande concentração. Regulação seria no sentido de descentralizar esses poderes, tá? Para que a gente não tenha a estrutura que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje são poucos veículos, os detentores desses veículos são, em geral, pessoas que detêm o poder econômico e o poder político. Né? E agora o poder religioso também. As redes sociais, elas fizeram um pouco isso, né? De dar mais... As redes sociais, eu acho que são a prova clara de que quando você dilui, você tem mais vozes, né? Você tem mais oportunidades, né? Você dá mais oportunidades para mais possibilidades de vozes, assim, né? Imagina se essa diluição acontece também nos outros meios, né? Acho que a gente vai ter, no mínimo, uma pluralidade de pontos de vista que a gente não tem hoje com a estrutura atual. Então, a regulação, quando eu falo regulação, eu estou falando nesse sentido, né? O governo não vai controlar nada, ele vai só estabelecer regras para que a sociedade pressione para que essas regras sejam cumpridas. Né? Simplesmente isso. Vamos falar sobre algo mais leve aqui, assédio sexual no trabalho. Não, tô brincando. Eu vi ali que tu fez uma pesquisa que eu achei muito interessante, foi uma pesquisa realizada em São Paulo. Quando eu trabalhava no SBT, eu fiz uma matéria sobre isso também, e ela deu resultados muito parecidos com a tua, que a tua apontou ali que metade das mulheres, mais ou menos, disse que já tinha sofrido assédio sexual no trabalho. A tua achei interessante que mostrou os homens também, 8% dos homens. Aqui em Porto Alegre, na época, isso foi em 2017, 2018, foi 58% das mulheres.
Bom, primeiro, assim, a pesquisa não é minha, a única coisa que foi minha foi a iniciativa, assim, né? A ideia de fazer uma pesquisa, mas aí, para colocar ela de pé, tem duas pessoas que foram fundamentais, que é a Ana Cortá e a Lara Tomazini, que eram colegas minhas de profissão, são colegas minhas de profissão, são publicitárias também. O objetivo era, de fato, jogar o holofote no tema, especialmente no mercado publicitário, né, porque é o nosso lugar de fala, vamos dizer assim, porque é um problema que foi durante décadas abafado, ignorado, até normalizado. Né? Acho que ainda né? Eu acho que as coisas estão mudando. Né? Despiorando. Acho que estão despiorando. Porque a coisa já foi muito, muito explícita. Sabe? Assim, o assédio sexual, e o moral também, mas especialmente o sexual, na área de publicidade e até na área de comunicação como um todo, né, ela já foi bastante normalizada lá atrás. Sabe? O teste do sofá é uma coisa que é um termo que nasceu na área de comunicação, publicidade, etc. Né? Então, a ideia da pesquisa era jogar holofotes para o assunto. Né? Não foi nenhuma surpresa descobrir que metade das mulheres já tinha sofrido assédio sexual. A surpresa foi que o número de homens também não era ridículo, assim, não era irrisório, 8% já tinham sofrido assédio sexual também. Mas quando a gente bota um microscópio nesses 8%, a gente vê que mais de 70% dos agressores, mesmo de homens em assédio sexual, eram homens. Né? Então, o que é uma prova cabal assim, de que mesmo homens com orientação sexual não heterossexual, né, eles são machistas também. Tá? Eles também são machistas, eles também são potenciais agressores de mulheres, né? E isso eu acompanho nos grupos de masculinidades que eu coordeno, que a gente tem homens de todas as orientações sexuais e todas as orientações sexuais são machistas, né? Porque o machismo é estrutural, né? Então, o machismo não é uma coisa individual, é estrutural, então... Até a mulher é machista, né? Até a mulher reproduz machismo, exato, né? Justamente porque ele é estrutural. E essa pesquisa ela teve um impacto mais importante do que a gente esperava no mercado, né? Chamou bastante atenção, foi primeira página no jornal da categoria, né? do segmento, e acabou concorrendo em várias apresentações. A gente fez mais de 60 apresentações voluntárias em agências de publicidade, nas grandes agências de publicidade de São Paulo, algumas de fora, algumas entidades de classe, né? Enfim, aí a gente teve a chance de fato, de espalhar a palavra, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, olhando em perspectiva, né? Porque já faz 4 anos que a gente fez essa pesquisa, né? O que a gente percebe é que houve uma mudança de postura em relação ao assunto. Né? Eu arriscaria dizer que o assédio sexual nas agências diminuiu bastante. Tá? O assédio sexual acho que diminuiu bastante. Seja por medo. Seria interessante refazer também essa pesquisa daqui a pouco, quando completar 5 anos, né? Alguma coisa assim. Quem sabe. Né? A gente precisa estar com bastante saúde mental e tempo. Assim. É um trabalho voluntário, foi um trabalho voluntário de todos nós. Mas, assim, eu risco dizer que a assédio sexual reduziu bastante. Tá? Reduziu bastante, porque acho que porque não foi só por causa da pesquisa, né? Porque acho que há um movimento mundial a respeito disso, acho que há um engajamento, um ativismo muito forte por parte das mulheres. Então, nem que seja por medo, eu acho que houve uma redução drástica. Medo dos homens, né? Isso, medo dos homens, dos agressores. Claro. O assédio moral... dos agressores, que também, por mais que exista... O assédio moral, acho que reduziu menos. Sim. Tá?
Porque também o porque o assédio assédio moral, moral ele ele é é mais menos, subjetivo, né? mais subjetivo, ele pode ser mais sutil. Às vezes você percebe assédio moral um ano depois de ter sofrido. Entendeu? Ou seja, nem a vítima às vezes percebe que está sendo vítima de assédio moral, né? Então, então acho que esse é um tema mais complicado, assim, sabe? E o assédio sexual, além de tudo, ele é criminalizado, né? Ele já É crime. está no Código Penal, então isso tudo ajuda, acho que, a movimento a ser mais acelerado. Ok, da onde surgiu essa tua ânsia de se tornar esse homem que debate masculinidade, um homem feminista? Eu acho muito irônico isso de feminista, tá? É zoeira. Claro, claro. Jamais eu me apropriaria do feminismo. Eu acho que veio. Não é uma coisa que acontece com estalo, sabe assim? Eu acho que ela vai acontecer à medida que você vai abrindo os olhos, sabe? Se você vai despertando, né? Você vai acordando, né? Acho que tem gente que acorda muito cedo. Essa nova geração, por exemplo, tem gente que acordou muito cedo. Nasceu acordado já. Gente que tem 14 anos e está discutindo questões de direitos civis. Né? Eu sou um atrasado, sabe? Mas eu também tenho a consciência de que um monte de gente vai morrer dormindo. Sim. Vai morrer belos sem ter adormecidos. Acordado. Exato, morrer sem ter acordado. Mas eu acordei, acho que por volta dos 40 anos, ou seja, uns 10 anos atrás, que eu acho que eu comecei a me atentar para algumas coisas, assim, sabe? Eu comecei a perceber, acho que a primeira coisa que vem, e por isso que a gente também, na nossa metodologia, a gente começa por isso, né, a conversa, é quando você começa a perceber privilégios, sabe? Quando você começa a se perceber privilegiado, né? Acho que para mim essa é a chave de tudo, né? Você entender o conceito de privilégio e entender que você tem privilégios que outras pessoas não têm, é o começo de tudo. Aí você começa a despertar de maneira mais forte para o racismo, para o machismo, para a homofobia, para a questão indígena, para, sabe assim, é um disparador de tudo. É um disparador de tudo, né? Acho que isso foi uma coisa. E a outra coisa é, à medida em que eu fui saindo do mercado publicitário, eu comecei a ter contato com pessoas mais interessantes. Né? Pessoas mais interessantes do que publicitários. Né? E pessoas também que saem do padrão branco, rico, morador de Leblon, dos Jardins, né? Maria Limers. Exato. Então, acho que para mim essa foi a segunda coisa-chave. Assim, você conviver com o diferente. Né? Não é só assistir o diferente, conviver com o diferente. Né? Então, hoje eu tenho amigos negros, amigas negras, amigos trans. Né? É uma coisa que eu não tinha. Né? Eu não tinha, não fazia parte do meu círculo de amizades, de relações. Né? Então, acho que essas duas coisas foram fundamentais para esse despertar. Né? E aí, à medida em que você desperta, você vai topando com gente que já está nessa luta há muito tempo. Né? Gente que já está nessa luta há muito tempo. Né? E aí você percebe como está atrasado. Né? Então, assim, o Memo, que é onde eu atuo com grupos de masculinidades, ele foi fundado por um Memo cara que, só um parênteses, Memo que é homem ao contrário, né? Eu achei isso escrito ao genial. contrário. Mas é só homem ao contrário ou tem ali uma sigla Não, é misteriosa só por isso trás? mesmo. É só isso mesmo. O nome é Memo justamente porque é escrever homem ao contrário, assim, né? Porque tem a ideia é justamente subverter a ideia de masculinidade, né? Da masculinidade hegemônica que a gente chama, né? E masculinidade que é a que predomina na sociedade, né? Sim. Como subverter ela, né? Que outras possibilidades a gente pode ter? Então, ele foi fundado por uma pessoa que já estava nessa causa antes de mim, né? E com pessoas que já estavam nessa reflexão também muito antes de mim, né? Então, eu aprendo com todas elas, né? Eu sou um velho aprendiz, essa aqui é a verdade, assim, né? E é um bichinho que depois que
pega, você não consegue mais escapar, assim, né? E eu costumo dizer assim que esse despertar, né, esse abrir de olhos, é foda porque você, depois que enxerga, você não consegue mais desver, sabe? Você não consegue mais desver. Então... Eu tenho uma certa dificuldade em fazer homens dentro desse status quo, assim, de privilégio, enxergarem esse privilégio, inclusive no nível de debater assim, pô, por que tu não contrata mais mulheres para trabalhar contigo? Por que tu não contrata mais pessoas? E aí, até hoje, eu ouço assim, eu não escolho quem vai trabalhar comigo pelo gênero ou pela raça. Essa é a desculpa clássica do neoliberal. Mas é porque, na minha opinião, e agora falando um pouco, tentando fazer um paralelo com o meu processo, né? Eu não sou cientista social, nem antropólogo, nem para afirmar uma coisa universal, mas me baseando um pouco no meu processo individual, eu acho que não houve ainda a incorporação do conceito de privilégio. Tá? Acho que é o começo de tudo. Então, assim, se ela não compreendeu o conceito de privilégio, a ideia de... né, refutou a ideia de meritocracia numa sociedade tão desigual, entendeu? Aí ela não vai conseguir dar o passo seguinte, sabe? Acho que tem esse primeiro passo é fundamental. Perfeito. Tá? Porque se ela não der esse primeiro passo, ela vai se basear nas suas verdades, né? Meritocracia, né? E coisas do tipo, né? E que todo mundo tem as mesmas chances, né? Ele vai se basear nisso para criar desculpas, né? Para ele não é nem desculpa, tá? Para ele acha que está sendo lógico, tá? Porque ele está partindo de uma premissa falsa, a premissa de que todo mundo tem as mesmas oportunidades durante a vida. Logo, eu posso escolher pela competência técnica e estarei sendo justo. Tá? Na verdade, quando você tem noção de privilégio, você pode até tomar a mesma decisão, mas dizer, olha, infelizmente eu tive que contratar alguém branco, né? Eu sei que não é justo, mas é o que deu. Sabe assim, é o que eu consegui. Eu não consigo, às vezes, também. Eu tenho que montar... A minha consultoria, eu trabalho para o projeto. Quando eu monto o projeto, eu monto um time. E, às vezes, eu não consigo a diversidade que eu quero. Tá? E olha que eu busco pra caramba. Assim, procura. Tá? Mas, às vezes, não consigo, porque não dá certo. A pessoa que eu quero trazer, ela está sem agenda, etc. E aí, eu chego nessa conclusão. Assim, então, eu estou dizendo assim, eu posso chegar no mesmo resultado errado que a pessoa meritocrática. Tá? Mesmo tendo o conceito de consciência. privilégio, tá? O resultado pode ser o mesmo. Né? Então, imagina a pessoa que não tem... Nem reflete sobre isso. Nem reflete sobre isso. Né? É natural que ela vá buscar, né? Gente que está no círculo. Né? É só olhar para o seu círculo. Assim. Eu tenho... Se no seu círculo só tem gente branca, né? E na hora de chamar alguém, você vai acabar chamando alguém branco. A possibilidade é boa, né? Eu tenho a sensação, tu falou ali do neoliberal, né? Eu me considero uma pessoa liberal, tá? Se quiser brigar comigo, a gente pode liberal ter essa treta depois. Não, liberal é tudo, entendeu? Eu quero que as pessoas sejam livres para fazerem o que quiserem e não me incomodando, eu tô feliz. Você é anti-Estado, é isso? Não, eu não sou anti-Estado. Eu acho que o Estado ele é necessário para, principalmente, criar políticas públicas que reduzam a desigualdade e os privilégios. Mas eu tenho muito a sensação de que essas pessoas que a gente está mencionando aqui, elas não conseguem entender que tem questões que elas são estruturais, mas muito mais assim, elas não são palpáveis. E aí vem de vários debates que não são palpáveis. Então, assim, um dos episódios aqui do podcast, eu conversei com o Irapuã Santana, que é um cara negro, liberal, mas a favor de cotas, que questiona a meritocracia, enfim. E ele trouxe alguns dados de psicologia social que apontavam, que, inclusive, se você ainda não ouviu esse episódio, por favor, ouvir, que apontavam que, por exemplo, professores de matemática, na hora de arredondar a nota,
se era negro arredondava para baixo, se era branco arredondava para cima, né? E isso que matemática é uma ciência exata, não é mesmo? Não tem como tu subjetivar assim, o resultado ou não, né? Então, eu tenho essa sensação que as pessoas têm dificuldade de entender que é algo que está aqui dentro, que não é tão simples assim quanto tu dizer eu não escolho pela raça, pelo gênero, porque nesse momento em que há tanta pouca diversidade, tanta pouca representatividade, tu tem que escolher pela raça e pelo gênero, porque é assim que a gente vai ter também negócios mais diversos e também mais lucrativos, porque, na verdade, quando tu tem mais mulheres, mais negros, mais homossexuais na tua equipe, tu também tem visões diferentes que vão atingir esse público que é diferente do público que tu tá ali lidando, porque a partir do momento que tu tenha só homens brancos, cis, héteros e tal, nunca, por mais que consulte uma mulher, por mais que tente entender, nunca vai ser uma mulher, nunca vai ser um homossexual, entendeu? Para, de fato, atender demandas, compreender, né? Então... Eu concordo totalmente com esse seu convidado. Aliás, vou ouvir esse episódio inteirinho, sim. Ele é incrível. Porque esse exemplo que ele deu, né, é um exemplo de viés inconsciente. A gente tem um monte de viéses inconscientes, né? Um deles é esse, né? Ou esse é uma demonstração de um dos tipos de vieses, né? Tem estudos, inclusive, mais loucos ainda, que são estudos em que enviaram o mesmo currículo para vários diretores de RH, ou vários recrutadores, selecionadores, né? E o currículo era o mesmo, eles só mudavam o nome. Tá? E foi feito nos Estados Unidos, então você tinha nome tipicamente de famílias negras e nomes tipicamente de famílias brancas, como Smith, né? E coisas do gênero. Tá? Então, e só pelo fato do nome ser diferente já tinha um favorecimento dos nomes ditos brancos, né? Sendo que o currículo era exatamente o mesmo. Tem uma reportagem, se eu não me engano, no Eu País, um funcionário de uma empresa um dia trocou de e-mail com a colega. E aí, simplesmente trocou de e-mail. A produtividade dele caiu e a dela cresceu, e ele falou que notou que as pessoas começaram a tratar ele de forma diferente quando passou a assinar como ela. Que, tipo assim, começavam a questionar as coisas que ela respondia e não levar tão a sério, sabe? No sentido de ter credibilidade, né? Então é isso que tu falou, perfeito. É o inconsciente que vem de toda essa herança patriarcal, racista, Exato. enfim, né? Para você ter compreensão disso, né? Porque você começou dizendo assim, acho que tem gente que não compreende, né? Isso, que a gente tem esse viés, tal. De fato, né? Isso sequer é ensinado na escola, né? Eu aprendi isso no meu próprio podcast, né? Porque isso não é... E é uma coisa que deveria ser ensinada no ensino fundamental, assim, né? Porque ela é responsável pela formação dos nossos valores e que vai ditar o nosso comportamento, né? Então, uma das coisas que essa pessoa que você mencionou, né? O Irapuã. Não, o meritocrata. O meritocrata. As pessoas meritocratas, elas não têm a compreensão disso, né? Desse viés inconsciente, né? E a importância de entender a noção de privilégio, né? É o viés também, é o viés inconsciente também que faz com que você ache que você batalhou tanto quanto uma pessoa de uma classe menos favorecida, né? Ou uma pessoa negra de uma classe menos favorecida, ou de uma pessoa indígena de uma classe menos favorecida, né? E não é, né, cara? A gente e olha que assim existem várias tentativas de deixar isso mais lúdico, né? Então você deve ter visto aqueles vídeos do jogo do privilégio, né? Que a pessoa fala: dê um passo para frente se você nunca foi perseguido numa loja, num shopping, sabe? E as pessoas vão andando. Sim.
E aí você percebe que é uma corrida que pessoas na frente, né, e outras pessoas saem atrás, simplesmente pelo fato de serem brancas ou negras, né? Então, assim, já existem formas de tentar tornar mais concretas essas coisas, esses conceitos que realmente não são fáceis de serem compreendidos. Então, você precisa ter uma certa capacidade cognitiva para assimilar, mas ainda assim tem gente que não está por dentro e tem gente que não está interessada, né? Porque, de novo, volta a questão do privilégio, tá, Bruna? Assim, não é fácil você aceitar que você é um privilegiado e muito menos ainda você abrir mão desse privilégio. Mão dos privilégios. É muito mais fácil você se confortar, né, numa mentira do tipo, não sou privilegiado, né? E dá trabalho também você, a partir do momento que você se admite privilegiado, dá trabalho você fazer algo a respeito a partir do seu privilégio. Sim. Sabe? Então, assim, né? Então, assim, tem que querer muito, sabe? Tá, gente, esse papo foi tão bom que eu simplesmente, como eu sou dona desse podcast extremamente autoritária, os quadros não vão acontecer, beleza? É nóis. A gente mal falou sobre a pauta, né? Pois é. Eu amo, a pessoa é muito focada, né? Eu tenho um déficit de atenção, assim, que é um pouco complicado, porque eu começo a falar com as pessoas, aí daqui a pouco eu já tô falando sobre outra coisa, e quando eu vejo... Não sei, Magui. Isso que eu sou repórter, né? Imagina se eu for... Não, mas é porque aqui você tem essa liberdade, você é a própria diretora. Exatamente. Então, mas sabe que foi esse o meu objetivo mesmo de fazer o podcast, porque em TV, especialmente, a gente tem um tempo muito curto, né? Tudo muito calculado. E então eu pensei, gente, tem tanta gente legal, interessante nesse mundo que eu gostaria que ficassem falando 3 horas no ouvido dos outros. Para mim, o meu terror era dar entrevista para TV ao vivo. Ao vivo. É o porque pânico. Eu falava assim, bom, eu vou ter provavelmente uns 20 segundos. Então, tem que ser 20 segundos de impacto, assim, sabe? Tem que ser... É o TikTok, entendeu? A pessoa... Exatamente, Sobre conselho. Eu vou dar um conselho lacrador e não, tá? O lacrador é seguir pessoas diferentes de vocês, sabe? Seguir, ler, ouvir, né? Porque, de novo, tem a ver com o meu processo, é como funcionou para mim, e acho que é bacana, assim, sabe? Então, seguir mulheres negras, seguir mulheres indígenas, seguir mídias alternativas, mídias independentes também, sabe? Não ficar só na grande mídia, né? É lógico que eu acompanho a grande mídia também, mas acho que é importante ouvir outras vozes, sabe? Eu acho que para mim isso é fundamental e ajuda a gente a ter noção de privilégios, sabe? Porque acaba sendo muita pauta deles. Assim, né? E a dica não lacradora assista This Is Us. Se você não assiste This Is Us, você não merece falar com a gente. Tá? Porque é como toda novela deveria ser. Sabe? Maravilha. Eu amo essa Toda série. novela deveria ser, porque assim, é um novelão, This Is Us é um novelão, mas é bem feito, sabe? É bem roteirizado, tem personagens profundos, tem uma puta produção, sabe? Uma narrativa sofisticada, né? Que vai e volta no tempo, sabe assim? E faz você se emocionar a cada episódio. Assim, né? Então, eu gosto de várias séries, tá? Gosto de muitas séries. Lencinho total, assim, né? Eu gosto de muitas séries, eu gosto de séries que são mais cult, né? Eu gosto de Better Call Saul, sabe? Eu gosto de Succession, né? Assim, mas Sopranos, Breaking Bad, né? Mas assim, tem um que é novelão. This Is Us é novelão, sabe? Assim, não é para agradar todo mundo, não é para ser só para quem curte cinema independente, assim, sabe? Mas é bem feito pra cacete e toca em várias questões, né? Várias questões, assim, sabe? Enfim, desde paternidade, né? Racismo,
Enfim, é uma série sensacional. Você assiste também, né, Bruna? Eu amo This Is Us, eu sou viciada. E o que eu tenho duas coisas que eu amo em This Is Us. Um é que é uma série que não tem vilões. Então, assim, todo mundo é um pouco vilão e todo mundo é um pouco mocinho, porque na vida real... Como é a vida. É isso que nós somos, vilões e mocinhos, dependendo do momento. Às vezes eu sou pau no cu, às vezes tu certamente também é pau no cu. E é nóis, entendeu? Nos perdoem. Obrigada por tudo, desculpa qualquer coisa. A segunda coisa que eu amo o Randall. Ele fala cada coisa. Tem duas frases dele que eu amo, que uma... eu vou dar um spoiler aqui. Se você ainda não assistiu, por favor, baixar o volume agora. E se você não vai assistir, ou se você tem dúvidas para assistir, talvez agora eu te convença. Uma é quando a Kate vai casar, e ele fala assim, quando você casa com alguém, talvez seja o principal momento. A gente não escolhe muitas coisas da nossa vida, e muitas vezes a nossa vida, a gente não tem ingerência sobre o que vai acontecer, mas com certeza escolher com quem tu vai casar é um dos principais passos que tu vai dar para decidir como vai ser o teu futuro. E, gente, isso é total que eu defendo, que eu acho que eu falo já muito no meu Instagram, aqui nesse podcast também, sobre como a gente romantiza coisas difíceis e aí a vida se torna difícil a partir de relacionamentos complicados e quando vê, tá um caos, ao invés de entender que a pessoa que se tu escolher ter uma pessoa pro teu lado, essa pessoa tem que ser alguém que tu sabe que vai andar do teu lado, sabe? Então eu amo essa parte. E a segunda coisa que eu amo que ele falou, que eu levo para a vida, é assim, cada um vê a vida com o óculos que está usando. E vou além, assim, né? Agora que eu já sou um cinquentão, que eu me tornei um cinquentão, né? Eu costumo dizer para as pessoas da minha geração, e até mais velhas que eu, assim, que a gente pode trocar o óculos, sabe assim? Que a gente... Que não existe a gente estar velho demais para mudar, entendeu? Não, cara, né? Dá tempo, vai estar em tempo sempre, assim, né? Você falou do Randall. O Randall é sensacional, né? É melhor, eu acho ele melhor. É sensacional, mas assim, eu não consigo não achar o Toby a coisa mais fofa. O Toby caramba, sabe? Que coração, assim, né? Tipo, assistam. É maravilhosa essa série. Assistam. Devem. Onde é que tem no Amazon Prime as 4 primeiras temporadas? A quinta ainda não chegou ao Amazon e eu tô esperando. A quinta... Amazon. Muito obrigada, tá? Eu consegui terminar essa conversa sem fazer nenhuma piada de quem ser o marido da Barbie. Então eu acho que eu sou uma vitoriosa com isso. Parabéns. E eu não vou fazer, entendeu? Eu tô aqui, ó, pleníssima, entendeu? É nóis. E, nossa, foi incrível, eu amei. O meu irmão, ele ouve esse podcast e falou assim, às vezes eu tenho a sensação de que quando acaba, tu tá ali só pagando pau pra pessoa. Eu tô, entendeu? Eu estou pagando pau. Se eu já sou jornalista, eu preciso manter a plenitude. Quando eu tô entrevistando alguém no meu podcast, eu pago pau. Então é isso. A gente cria um podcast que é pra fazer do jeito que a gente quer, entendeu? Não enche o saco. Perfeito. E aqui no meu podcast eu pago pau pras pessoas. Que também, se não fosse pra pagar pau, não ia, né, chamar elas. Eu ia chamar gente que eu fico aqui tretando. Muito obrigada pelo teu tempo, disponibilidade. Foi muito legal, eu amei. Obrigado. Sorte e sucesso no podcast aí, viu? Obrigadão. Segura esse BO.